E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica. Vamos continuar a nossa preparação para os vestibulares, hoje falando de Primavera Árabe. Eu fiz um vídeo sobre Primavera dos Povos lá no século XIX, acho que é um vídeo que ficou super legal. E eu vou deixar aqui no card para você que está chegando agora, não acompanha o canal há um bom tempo. Eu fiz esse vídeo, inclusive, esses dias, né? E eu achei que ficou um vídeo super legal, bem esclarecedor, tá quente pra caramba, tá? E aí eu falei, não, a gente precisa também fazer um vídeo sobre Primavera Árabe. E esse é o momento, porque pode ser cobrado na sua prova, então a gente vai falar de bastante coisa aqui nesse vídeo, certo? Muitas coisas assim interessantes, coisas importantes para o seu vestibular. Já vou convidar vocês a me seguirem nas redes sociais. Eu nunca sei quando eu tenho que falar essas coisas, mas eu convido vocês a me seguirem nas redes sociais, o Twitter, o Facebook e o Instagram. E também se inscrever no canal, ativar o sininho aí de notificações para receber. A gente está fazendo vídeo toda semana, basicamente quase todos os dias da semana, dos dias úteis estão saindo, mas eu pretendo estender isso inclusive para fim de semana também, quem sabe, né? Mas isso depende muito aí da aprovação de vocês e também dar essa curtida, né? Deixar e dar um tapa no joinha aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais, certo? Eu tô aqui com a minha aula preparada sobre Primavera Árabe e a gente vai começar. Já foi cobrado em Enem, já foi cobrado em outros vestibulares. É importante falar sobre isso, é importante saber. E a gente vai separar os pontos da Primavera Árabe em origens, né, onde aconteceu, as variações, a pluralidade de ideias e também as consequências, né, o quanto que essa primavera ela atua ainda no mundo, certo? Então vamos lá. Conceito de primavera eu passei no vídeo que eu falei sobre Primavera dos Povos, mas vale, né? Não custa nada a gente lembrar aqui que Primavera Árabe não é dado, esse conceito não é dado pelo pessoal que está fazendo o movimento. Primavera Árabe significa que nós temos o afloramento de conflitos sociais no mundo árabe. Primavera é como se as flores estivessem desabrochando, é como se as flores estivessem desabrochando, como se o povo estivesse tomando consciência da vida, da realidade deles e partindo para uma transformação. Então, primavera é uma série de revoltas e alguns locais a gente pode até chamar de revoluções que o povo árabe está fazendo. Certo? Assim como na Primavera dos Povos, seriam vários grupos ideológicos lá no século XIX que estão tomando consciência e fazendo esse movimento. A Primavera Árabe é restrita ao mundo árabe, né? Essa primavera que aconteceu, basicamente a base dela é 2010, mas a gente costuma pontuar mesmo, porque grande parte dos movimentos acontecem a partir de 2011. Tá? Então a Primavera Árabe tem início em 2011, então é recente e vem até hoje. Ainda estamos vivendo, em alguns países no mundo árabe, essa primavera, esse conjunto de transformações, esse conjunto de conflitos. Tá? E a gente vai entender como. Outra coisa importante a se pontuar é o que é ser árabe. Árabe, a gente está falando de uma etnia que tem origem lá nos tempos antigos, na Península Arábica, tá? Para não confundir que tem gente que acha que árabe é igual à religião, o islamismo. E não, o islamismo ele é religião, árabe é etnia, são povos que têm origem lá na Península Arábica, mas que cresceram muito ao longo da história e estão, inclusive, sempre se espalhando pelo mundo. Então é possível a gente ver que está na Península Arábica, a origem é na Ásia, né? A Península Arábica está no Oriente Médio. Outra coisa importante destacar aqui, que tem muita gente que acha que Oriente Médio é África ou Norte da África. Não, Oriente Médio é Ásia, tá? É como se fosse a ligação entre a África e a Europa com a Ásia. Então a gente chama de Oriente Médio. Na história a gente costuma chamar de Oriente Próximo, porque é a parte do Oriente mais próxima que a gente tem do Ocidente, tá? Então isso é tranquilo para todo mundo, né? Então a gente vai ver inclusive Primavera Árabe acontecendo na África. É porque é onde também você tem povos árabes, tá? Que migraram para a África ao longo da história, determinado momento na história, tá? Então a gente está falando de uma primavera de etnia que tem sim, pode ter ligações com religião, mas a gente está falando mais especificamente da etnia árabe.
tá? Que fique bem claro. Uma coisa importante a se destacar que está no Oriente Médio é o Irã. O Irã, ele é de maioria, a religião iraniana, ele é de maioria islâmica. Mas a etnia que compõe a maior parte ali do Irã não é árabe. O Irã, ele é persa, para vocês terem noção, certo? Então vamos lá. Sabendo então que são uma série de revoltas que acontecem dentro do mundo árabe, a gente vai falar de 2011, quando acontece, final de 2010, início de 2011, quando acontece o primeiro estopim. O que acontece? Qual é a principal motivação da Primavera Árabe? A Primavera Árabe, ela mostra pra gente que o mundo árabe está insatisfeito com as políticas feitas para a população. O que significa isso? Quando acaba a Guerra Fria, lá em 1800, sacanagem, acaba a Guerra Fria em 1991, tem alguma coisa na minha boca, um pelo que deve ser da minha cachorrinha aqui que voa. Ela não está aqui agora não, tá? Em 1991 acaba a Guerra Fria. A gente costuma dizer ali que o mundo capitalista, pela Guerra Fria, venceu o mundo socialista. Tá? Venceu no conceito da Guerra Fria. Tá? Venceu o mundo socialista. Os Estados Unidos venceu e passou a definir que para ele é importante, né, que a defesa, através inclusive da ONU, que a democracia é a coisa mais importante que a gente pode ter aí na história, né? Mesmo que essa democracia ela seja um pouco diferente em alguns países, os Estados Unidos ele acaba não se preocupando tanto com isso. O importante é o alinhamento aos Estados Unidos, né? Vocês vão entender isso já já. E aí, só que muitos países no mundo árabe mantiveram ditaduras que vinham lá da década de 60, 70, 80 e não acabaram com essas ditaduras, não aderiram ao conceito democrático que a década de 90 está passando. Então, chega em 2011, essas ditaduras elas acabam sendo extremamente questionadas pelo povo. Então, as principais motivações da Primavera Árabe são motivações referentes aos modelos ditatoriais que nós temos no Oriente Médio, de famílias que às vezes governam há 30 anos o Oriente Médio. E essas famílias se fecham tanto, né? Essas ditaduras acabam se fechando tanto, provocando mazelas sociais na sociedade e econômicas. Então a gente define que a Primavera Árabe ela tem como motivação o povo árabe contra esses modelos ditatoriais, muitos deles defendendo modelos democráticos no Oriente Médio e lutando por sobrevivência, lutando por questões socioeconômicas, né? Disputando espaços, querendo que o mundo árabe tenha uma política social um pouco maior, uma política social voltada para o povo. Então muitos países estão sendo colocados aí em várias desigualdades sociais, entre outras coisas. E o ponto de partida é justamente na Tunísia. Então a gente está falando aí de origens, a gente vai falar de alguns países, tá? Não dá para falar de todos os países da Primavera Árabe, mas a gente consegue falar de alguns países que são mais relevantes para a gente aqui, tá? O Enem ele pode cobrar um contexto mais geral para vocês, o vestibular, tá? A gente vai ter um cara, um jovem na Tunísia, que era chamado de Mohamed Bouazizi. Ele era de uma família humilde que trabalhava com venda de frutas e verduras, né? Ele trabalhava lá, eles tinham um sacolão. E eles tiveram, né, por uma questão social, uma questão política, todos os seus bens confiscados em 2011 na Tunísia. E aí, uma condição social precária, uma condição extremamente triste, né, que eles estão vivendo, a luta de sobrevivência, o meio de sobrevivência de sua família, o Mohamed Bouazizi ele acabou ateando fogo sobre o próprio corpo e morrendo, né? E isso aí foi um evento que passou em todos os jornais, todas as TVs do mundo árabe, no mundo inteiro, inclusive, e isso começou a desencadear um processo de tentativa de transformação, de mexer com o sentimento das pessoas a partir desse cara, né, do Mohammed, que ateou fogo sobre o próprio corpo. As pessoas começaram a ser solidárias a ele. E o presidente da Tunísia, que é o Zine Ben Ali, né, porque aí os nomes serão difíceis para mim, né, para pronunciar, porque é bem difícil mesmo, ele já era um ditador,
que governava a Tunísia desde os anos 80. E o seu poder, por conta dessas questões sociais, políticas, começou a ser questionado pelo povo tunisiano, né? Após o cara lá atear fogo sobre o próprio corpo, ele começou a ser questionado. E aí entra um lado muito interessante, porque a partir desse momento na Tunísia, as pessoas da Tunísia começaram a questionar o poder dele, essa ditadura dele, a falta de políticas sociais. O movimento começou a crescer. E um ponto muito importante que é preciso destacar aqui para vocês é que a gente está vivendo uma era contemporânea, a gente está vivendo um período extremamente tecnológico, onde, olha só, isso é muito importante, que os movimentos começaram a se expandir, principalmente através das redes sociais. A rede social ela é muito importante nesse sentido. Então, o pessoal começou a divulgar vídeos, né? No Twitter, no Facebook, no Instagram, começaram a divulgar vídeos e promover organizações, começaram a se organizar para fazer manifestação aqui, manifestação ali. Então, as redes sociais, elas caracterizam bem a Primavera Árabe. Não se esqueçam disso, anotem isso. E isso passa da Tunísia, isso vai para outras regiões. Na Tunísia, eles conseguiram derrubar o ditador, e estabelecer a democracia. Então vocês entendem o que é primavera? Naquele mesmo ano, o ditador caiu e foi estabelecida a democracia. Só que isso a gente está falando na Tunísia, porque isso vai desencadear várias reações do mundo árabe para frente, tendo consequências até hoje, né? Inclusive tem uma charge, um dos maiores chargistas que existem aqui no Brasil, é um chargista super interessante, super crítico, que é o Latuf, né? E eu já estou colocando aqui para vocês, dando os direitos ao Latuf, que é um dos maiores chargistas, para mim é o meu preferido. Ele fez essa charge, acho que em 2011, que é o Ben Ali sendo derrubado num efeito dominó. O que significa isso? O primeiro cai, mas os outros começam a cair também. Tá vendo, gente, que interessante isso? É isso que a gente precisa entender dentro do contexto da Primavera Árabe. Só que aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente não pode definir, ao mesmo tempo que a gente está falando de um movimento que desencadeiam outros, a gente não pode definir a Primavera Árabe como um movimento uniforme. Quer dizer que em todos os países a situação é a mesma, a situação é igual. Não, a gente não pode, isso é uma coisa muito importante que a gente aprende na história, que a gente aprende na sociologia. A gente não pode pegar e estudar o mundo árabe, por exemplo, isolado. A gente tem que estudar o mundo árabe no contexto internacional. Assim como no Brasil, a gente estuda o Brasil no contexto internacional também, a gente tem que saber sobre a conjuntura nacional e a internacional. O mundo árabe está ligado a interesses que vêm de fora, certo? Então, é interessante a gente ver que cada país, a gente tem interesses de fora em relação a esses países. Vou dar exemplos para vocês. O próximo país que a gente vai falar, que é na Líbia, que a gente vai ter também um governante que está lá desde os anos 70, que é o Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi, ele tinha nos anos 70 uma influência do socialismo soviético. Ele tinha, sim, uma influência do socialismo soviético durante o processo de Guerra Fria. E ele ficou no governo até os anos, até agora, né, recentemente, até 2011, 2012, o Gaddafi ficou no poder. E um dos principais inimigos do Gaddafi ali na Líbia era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham uma rivalidade com o Gaddafi. Os Estados Unidos têm um interesse em cima dos recursos naturais da Líbia. E os Estados Unidos apoiou o povo a derrubar o Muammar Gaddafi. Tá? Os Estados Unidos apoiou o povo a derrubar o Muammar Gaddafi. Então, existe um conflito de interesses internacionais em cima disso. O que a gente tem, inclusive, como característica da Primavera Árabe na Líbia é a presença da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, feito durante a Guerra Fria, que seria a organização dos países desenvolvidos de primeiro mundo do Atlântico Norte na Guerra Fria, que seria uma união militar que existe até hoje, inclusive tem atuação no Oriente Médio até hoje, né? O que dirá aí a Síria, que está vivendo por isso, está passando por isso, inclusive.
E aí a gente vai ter então a presença da OTAN, das organizações. Existe sim um interesse pela democracia em relação ao povo, o povo está querendo lutar por melhores condições sociais, mas também existe um interesse. A gente não pode ser inocente a achar que não, os Estados Unidos está em cima, não necessariamente nesse caso, tá, pela democracia ali do povo, mas também tem interesse em recursos naturais ali na Líbia, né, que a gente falou em Síria, na Líbia. E o Muammar Gaddafi ele vai acabar sendo morto em conflito, tá? Então é mais um aí do efeito dominó que a gente está falando. Quer ver como eu mostro para vocês a diferença, né, que dá entre essas questões? Por exemplo, a Primavera Árabe chegou no Egito. O Egito, que é um país aí do norte da África. O Egito, nós tínhamos também um ditador que é o Hosni Mubarak, tá? Mas aí o conceito é um pouco diferente. Era uma ditadura, assim, do Mubarak. E aí a população questionou a ausência de democracia, a falta de políticas públicas e sociais, né? E aí o Mubarak, ele está se vendo encurralado pela população e manda o exército atacar a população. E qual que é a relação internacional que a gente tem aí no caso do Egito? Os Estados Unidos, que é o defensor nesse caso da democracia, só que ele era um apoiador do governo do Mubarak, que era uma ditadura. Os Estados Unidos apoiava o governo porque o Egito era um dos principais braços dos Estados Unidos para entrar no norte da África, no Oriente Médio. É uma questão muito interessante que recentemente eu vi um vídeo, um canal aqui no YouTube, e eu vou indicar para vocês esse canal, que é o canal do professor Humberto, que chama Saia da Matrix. É um canal sobre filosofia, sobre sociologia. É um canal que ele faz análises, né? É um canal de esquerda, de fato, mas ele faz análises super interessantes. Eu estava assistindo uma live dele, ele estava falando que os Estados Unidos, ele prega a democracia, mas ele não tem problema quando é uma ditadura. O problema dele é quando falta alinhamento, né? Quando o país, mesmo sendo ditatorial, não estiver perto dele, não estiver próximo dele, aí sim ele tem problema. Acho legal vocês irem lá, é um canal bem específico que fala bastante coisa, ele entende muito de economia, e seria legal vocês irem lá, comentarem no vídeo dele, falarem que vocês vieram pelo Parabólica. Acho legal isso pra gente ter uma interação entre youtubers, é um canal que eu sigo muito, né? Que eu gosto bastante, tá? Mas é bem específico, é bem interessante o canal dele. E aí é nesse conceito. Nós estamos vivendo uma ditadura no Egito, mas era uma ditadura que tinha um apoio de interesse dos Estados Unidos. E o Mubarak mandou os seus soldados, as imagens são incríveis, né? Eu vou passar para vocês. Mandou os seus soldados para as ruas para reprimir a população, que estava milhões de pessoas nas ruas. E os soldados foram para as ruas e de repente esses soldados abraçaram, o exército abraçou a população, porque o exército fez uma autocrítica. Será que a gente está do lado? Essa é a questão interessante de se pensar. Será que a gente tem que defender um governante que está há muito tempo no poder ou a gente tem que defender o povo? Olha só que interessante. Então você tem imagens que são imagens bonitas, inclusive, de soldados abraçando crianças, colocando crianças ali, dialogando com crianças, né? Então cada caso é um caso, certo, gente? E aí a gente chega na Síria, que aí a gente vai ter um conflito que está durando até hoje. Na Síria, a gente vai ter a presença do presidente, do Bashar al-Assad. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre guerra na Síria, falando sobre a situação de Alepo, vídeos antigos, inclusive, que inclusive não foram nem monetizados, ou eles foram desmonetizados, porque a gente falou de atualidades, né, no YouTube, enfim, não é essa a discussão de hoje, que na Síria a gente vai ter esse problema, né, de ter uma população que está voltada ao presidente, ao Bashar al-Assad, só que aí que é uma população rebelde ao governo do al-Assad. Os Estados Unidos, nesse caso, defende essa população para derrubar o Bashar al-Assad, só que tem um problema. Do outro lado, nós temos a Rússia, que é uma apoiadora desde os tempos da Guerra Fria do governo sírio, do Bashar al-Assad. Então, de um lado, você tem a população rebelde ao... Nossa, Deus instalou, hein? A população rebelde ao al-Assad, né? Lutando contra o al-Assad, e os Estados Unidos do lado dessa população. Do outro lado, nós temos a Rússia lutando a favor do presidente da Síria. E no meio disso tudo nós temos o Estado Islâmico, o ISIS, né? Nós temos esse grupo fundamentalista que defende a formação de um Estado definitivamente islâmico, que tem uma atuação principalmente na Síria e no Iraque, que é um grupo terrorista, de fato, perigosíssimo, que também quer derrubar o presidente,
mas também quer derrubar a Rússia, que apoia o presidente, quer derrubar os Estados Unidos e quer formar ali o califado, que seria uma região de dominação ali dos califas, né, que seriam os membros de fato do islamismo que poderiam governar ali. Então nós temos ainda o contexto do Estado Islâmico. E isso acontece até hoje. Por exemplo, os Estados Unidos diz que vai atacar o Estado Islâmico, aí ataca o Estado Islâmico, mas ao mesmo tempo sobra bomba para bases russas na região e para o governo do Al-Assad. Aí a Rússia fala que vai atacar também o Estado Islâmico e ataca bases americanas. Tem gente que trabalha com a ideia de que a Síria está vivendo aí uma mini guerra mundial, porque você tem forças de fora envolvidas, tá coçando minhas costas aqui, forças de fora envolvidas aí. Então ali você tem pró-governo, antigoverno e o Estado Islâmico. E tem o pessoal também que está ali no meio, que está sofrendo pra caramba, que são os curdos. Povos curdos, curdo é uma etnia também que a gente chama de povos beligerantes. Você sabe o que são povos beligerantes? São povos, são etnias que não têm identificação com outras necessariamente, mas que vivem sem a proteção de um Estado. É uma nação sem Estado, certo? Que são os curdos vivendo ali, que estão sofrendo um ataque de tudo quanto é lado, uma etnia grande, inclusive, sofre ataque de tudo quanto é lado ali na região. Então vocês percebem o quanto que a Primavera Árabe vai levando, né? O quanto que uma coisa vai desencadeando outra. Mas nós temos movimentos em Marrocos, nós temos movimentos na Argélia, no Iêmen também, né? A gente tem... O mundo árabe é muito grande, ele é muito complexo, é muito diverso. Eu deixo para vocês, inclusive, vocês estão vendo, um gráfico, né, um mapa que mostra justamente governos que foram derrubados, governos que ainda se mantêm. É só olhar pela legenda. Vocês estão percebendo aí que o mundo árabe, a gente pega o norte da África e pega o mundo árabe gigantesco, bem complexo. Então vocês reparem na legenda aonde que a gente tem derrocada de governos, aonde a gente ainda mantém governos, né, onde foi estabelecida a democracia, por exemplo, né? Então vocês percebem que a Primavera Árabe, apesar da gente falar de Primavera Árabe, ela é bem diversa, porque depende muito das relações internacionais. E as consequências disso para o mundo? As consequências hoje é que a gente tem, né, que é muito importante falar isso, nós temos mais de 400 mil mortos durante os conflitos da Primavera Árabe, sendo que a maioria, mais de 400 inclusive só na Síria, para vocês terem noção, e essa primavera já gerou mais de 11 milhões de povos refugiados que não querem viver ali. A maioria vem da Síria, inclusive, né? Mais de 11 milhões de refugiados no mundo. E esses refugiados, eles tentam ir para a Europa, tentam ir para os Estados Unidos, tentam vir para o Brasil, para a América. Aqui no Brasil a gente tem refugiados. E isso acabou desencadeando, né, que a gente está falando agora das consequências, uma política de imigração mais rígida para os países, principalmente ali da Europa, dos Estados Unidos, e estão tentando fazer isso no Brasil também. Porque muitos países, né, vai mexer com a ideia do sentimento nacionalista desses países e que tentam fechar as portas no conceito de fechar a solidariedade para receber povos refugiados. Então, por exemplo, muitos povos tentam entrar ali pelo leste europeu e aí os países, né, eslavos, muitos eslavos ali do leste europeu já estão fechando as portas. Porque dizem que você tem vários discursos que trabalham com isso, de que esses povos refugiados, os estados não têm condições de lidar com eles, que esses povos refugiados eles acabam tirando às vezes emprego de cidadãos de determinado país. E também tem o medo desses povos refugiados serem infiltrados, por exemplo, do Estado Islâmico, né? Que acabam tendo aquele caso dos jihadistas cometendo atentados, como a gente teve na França, a gente teve na Bélgica, a gente teve em Londres também. E acaba que esse processo transforma um pouco a Europa, né? Puxando, levantando organizações na Europa de sentimentos nacionalistas muito fortes, né? E aí o conservadorismo nacionalista começa a crescer na Europa por conta disso, às vezes de partidos políticos, de movimentos de extrema-direita que não querem, né, abrir as portas para esses refugiados. Por exemplo, como consequência, a gente vai ter aí a ideia do Brexit, né, que a gente tem vídeo aqui no canal, que seria quando o Reino Unido ele votou, né, através de um plebiscito, a retirada do Reino Unido da União Europeia. A União Europeia
que faz uma política de imigração aberta, né, solidária nesse sentido, e aí o Reino Unido ele cresce no conservadorismo, e até que a primeira-ministra britânica atualmente, né, que é a Theresa May, né, ela é dessa onda, né, desse movimento conservador, né, de partidos conservadores no Reino Unido. Aqui na América também, por exemplo, a gente tem o Donald Trump, né, com políticas tentando estabelecer políticas mais rígidas contra a imigração, e aqui no Brasil também os movimentos conservadores eles acabam crescendo. Então vocês percebem que a gente fala de Primavera Árabe, mas existe um contexto internacional muito importante nesse sentido. Gente, foi muito legal fazer esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Deixa aí nos comentários se ele ajudou vocês de alguma forma, né, esclarecer o conceito nesses vários pontos que a gente destacou aqui da Primavera Árabe. Eu tentei ser o mais didático possível, né, que às vezes a gente tem informações pipocando sobre esse movimento, sobre o que está acontecendo. Eu tentei ser o mais didático possível para ajudar vocês aí a fazerem as provas e entender de maneira geral o que é a Primavera Árabe, certo? Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, um imenso prazer. Grande beijo. Fui!